Olá, façamos a leitura hoje dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada. Deuteronômio 1. Moisés recorda a partida do Horebe. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Isaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barnea. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhes havia ordenado por meio dele. Depois que derrotou Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Ederei. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou no Horebe, ficastes muito tempo neste monte. Levantai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, na Baixada e no Neguebe, à beira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Coloquei esta terra diante de vós. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e eles e a sua descendência. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu não posso vos conduzir sozinho. O Senhor vosso Deus já vos multiplicou e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos e vos abençoe como vos prometeu. Como posso suportar sozinho o peso das vossas dificuldades e das vossas discórdias? Escolhei homens sábios, inteligentes e experientes das vossas tribos, e eu vos porei como chefes sobre vós. Vós me respondestes: o que disseste que fizéssemos é bom. Então reuni os líderes de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os constituí chefes sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, como oficiais para todas as vossas tribos. E naquela ocasião ordenei a vossos juízes: ouvi as causas de vossos irmãos e julgai com justiça entre eles, e também o estrangeiro que está com eles. Não fareis discriminação em julgamentos. Da mesma forma ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus. Trazei a minha causa que vos for difícil demais e eu a ouvirei. A missão dos espias. Assim, naquela ocasião, vos ordenei todas as coisas que devieis fazer. Então partimos do Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, conforme o Senhor vosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cádiz Barnea. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós viestes a mim e dissestes: mandemos alguns homens adiante de nós, para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pelo qual devemos subir e as cidades às quais devemos ir. Aquilo me pareceu bom, de modo que escolhi 12 de vossos homens, um de cada tribo. E eles foram subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e sondaram a terra. Pegaram do fruto da terra nas mãos
e o trouxeram a nós, dizendo: a terra que o Senhor nos dá é boa. A terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. A incredulidade do povo. Entretanto, não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os anaqueus. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. E também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho até chegardes a este lugar. Mas nem assim confiaste no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para achar-vos lugar onde acampar e para vos mostrar o caminho que devieis seguir. Quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi, com juramento dar a vossos pais. A não ser Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, pois perseverou em seguir o Senhor. O Senhor também se indignou contra mim, por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás ali. Josué, filho de Num, teu auxiliar, entrará na terra. Dá-lhe coragem, pois ele fará que Israel a receba por herança. E vossos filhos entrarão, os mesmos nos quais dissestes que seriam capturados e que hoje não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Eu a darei a eles, e ele dela tomarão posse. Vós, porém, dai meia volta e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, subiremos e lutaremos, conforme o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E cada um de vós se armou com um instrumento de guerra, e de modo imprudente decidistes subir a montanha. E o Senhor me disse: dize-lhes: não deveis subir nem combater, pois não estou convosco, sereis feridos pelos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Pelo contrário, fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo com arrogância, subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha saíram ao vosso encontro, e perseguindo-vos como fazem as abelhas, vos despedaçaram desde Seir até Romã. Então voltastes e chorastes perante o Senhor, mas ele não vos ouviu, nem inclinou para vós os ouvidos. Assim ficastes muito tempo em Cádiz, demorando-se ali muitos dias. Façamos a leitura de Deuteronômio 2. A jornada de Cádiz a Zered. Depois disso, demos meia volta e fomos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, e durante muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: chega de rodear este monte e ide para o norte. Ordena ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam Seir, e eles terão medo de vós, mas cuidado. Não luteis contra eles, pois da terra deles não vos darei nem sequer o que a planta de um pé pisar, porque dei o monte Seir a Esaú como herança. Comprareis deles com dinheiro comida para sustento e também água para beber. Pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo o que tens feito. Ele conhece tua caminhada por este grande deserto. O Senhor teu Deus esteve contigo
nestes 40 anos, nada te faltou. É verdade, glórias a Deus, aleluia. Assim, passamos por nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, indo pelo caminho da Arabá, de Elate e de Ezon-Gibe. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os de Moabe e não entres em guerra contra eles, pois não te darei propriedade alguma na terra deles, porque dei a Ar aos descendentes de Ló como herança. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, alto como os anaqueus. Eles também são considerados refaíns, como os anaqueus, mas os moabitas os chamam de Emins. Antigamente, os oreus também habitavam em Seir, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e aniquilaram, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai agora e atravessai o ribeiro de Zered. Atravessamos então o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até atravessarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor também agiu contra eles, para os destruir do acampamento até exterminá-los. A travessia de Ar e Arnon. Aconteceu que, depois de morrerem todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, a fronteira de Moabe. E quando chegares defronte dos amonitas, não os ataques e não lutes contra eles, pois nada te darei como herança da terra dos amonitas, porque a dei aos descendentes de Ló como herança. Também esta é considerada terra de refaíns. Antigamente os refaíns habitavam nela, mas os amonitas os chamam de zanzumitas. Povo grande e numeroso, alto como os anaqueus, mas o Senhor os destruiu diante dos amonitas, os quais, depois de expulsá-los, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos descendentes de Esaú, que habitam em Seir, quando destruiu os oreus diante deles, e, depois de expulsá-los, os descendentes de Esaú habitaram no lugar deles até hoje. E os Caftoritas, que vieram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em povoados até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai, parti e atravessai o ribeiro de Arnon. Entregai nas tuas mãos Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e sua terra. Começa a conquistá-la, saindo a guerra entre eles. Neste dia, começarei a colocar terror e medo de ti nos povos que estão debaixo de todo o céu. Ao ouvir falar de ti, tremerão e se angustiarão por tua causa. As conquistas de Hesbom e Bazã. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros com palavras de paz a Sion, rei de Hesbom, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás comida para meu sustento e me darás água para que eu beba. Apenas deixa-me passar a pé. E assim como fizeram os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu atravesse o Jordão, para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus tornou seu espírito teimoso e lhe endureceu o coração, para entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor então me disse: agora comecei a entregar-te Sion e sua terra. Começa a conquistá-la para possuir sua terra como herança. Então Sion veio ao nosso encontro.
com todo o seu povo para combater em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós e o ferimos juntamente com seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo conquistamos todas as suas cidades e matamos todos, homens, mulheres e crianças, não deixando sobrevivente algum. Levamos apenas o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos conquistado. Desde Aroé, que está na margem do vale do Armon, e desde a cidade que está no vale até Gileade, não houve cidade alta o bastante para escapar de nós. O Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Somente a terra dos amonitas não chegastes, nem a parte alguma da margem do rio de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus havia proibido. Glórias a Deus, aleluia. Façamos a leitura agora do capítulo 3 do livro de Deuteronômio. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois disso, viramos-nos e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todas as suas tropas para lutar com Edrei. Então o Senhor me disse: não tenhas medo deles, pois eu entregarei nas tuas mãos a ele, a todas as suas tropas e a sua terra, e farás com ele como fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o Senhor nosso Deus também nos entregou Og, rei de Bazã, e todas as suas tropas, e o ferimos, até não lhe restar sobrevivente algum. E naquele tempo conquistamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não conquistássemos. Foram 60 cidades, toda a região de Agobe, o reino de alguém em Bazã. Não, toda a região de Argobe, o reino de Ogie em Bazã. Eram cidades fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E nós as destruímos totalmente, como já havíamos feito com Sion, rei de Esbom, matando todos, homens, mulheres e crianças. Mas reservamos para nós todo o gado e o despojo das cidades. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis, os amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Seni. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Apenas Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. A sua cama, uma cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas, tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura, segundo o côvado comum. A conquista da Transcisjordânia. Naquele tempo, tomamos posse desta terra. Dei aos Rubenitas e Gaditas a região desde Aroé, que fica junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. E dei a meia tribo de Manassés o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. Este território se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e chamou essa terra, incluindo Bazã, pelo seu nome, Ravote Jair, e até hoje é assim. E Amaqui dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale do Arnon, tanto o meio do vale como a sua margem, e até o ribeiro de Jaboque,
a fronteira dos amonitas, como também Arabá, com o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, nas encostas orientais do Pisga. Naquela ocasião, também vos ordenei, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para tomardes posse dela. Vós, todos os guerreiros, irei armados à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também possuam a terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então voltareis, cada um para a propriedade que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, naquele tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus fez a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos em que entrares. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é quem guerreia por nós. Moisés não entrará em Canaã. Naquele tempo também supliquei ao Senhor: ó Senhor Deus, tu já começastes a mostrar ao teu servo tua grandeza e tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os grandes feitos que fazes. Peço-te que me deixes atravessar para que eu veja esta boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me atendeu. Antes me disse: chega, não me fales mais nisso. Sobe o cume do Pisga e olha para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus olhos, porque não cruzarás o Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele atravessará a frente deste povo e o guiará na conquista da terra, que verás. Assim ficamos no vale em frente de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. O Senhor vosso Deus eliminou dentre vós todo homem que seguiu Baal-peor. Mas todos vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. E vos ensinai estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estáis entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós. Apenas ficar atentos, fica muito atentos para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram,
e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as a vossos filhos e netos. Glória a Deus, aleluia. No dia que estiverdes diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe, o Senhor me disse: reúne este povo diante de mim, e eu vos farei ouvir as minhas palavras, e eles as aprenderão, para que me tenham todos os dias que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Então vos aproximastes e ficastes perto do monte. E o monte ardia em fogo até o meio do céu. E havia trevas, nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras. Mas não vistes forma alguma, somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-vos obediência, e ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra, a qual vos dirigis, para dela tomar posse. Ficai muito atentos, pois não vistes forma alguma no dia em que o Senhor, vosso Deus, falou convosco, do meio do fogo, no Horebe, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhante a qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou a qualquer peixe nas águas debaixo da terra. E para não acontecer que, levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou a vós e vos tirou, da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de serdes para ele um povo de sua herança, como sois hoje. Amém, aleluia. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não cruzaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança. Portanto, tenho de morrer nesta terra. Não poderei cruzar o Jordão, mas vós o cruzareis e possuireis essa boa terra. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. E não façais nenhuma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando então tiverdes filhos e netos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhante a qualquer coisa, praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocar-lhe a ira. Hoje convoco o céu e a terra como testemunhas contra vós. Rapidamente desaparecereis da terra que estáis indo possuir no outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e sereis minoria entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não veem nem ouvem, não comem nem cheiram. Mas de lá buscareis o Senhor vosso Deus, e o achareis quando o buscardes de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltarei para o Senhor, vosso Deus, e ouvireis sua voz nos dias futuros. Pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará,
nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. Agora, perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntai de uma extremidade do céu até a outra, se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta, ou se já se ouviu coisa semelhante. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como a ouvistes, e ficou vivo. Ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras, com mão poderosa, braço estendido e com grandes prodígios, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. E isso vos foi mostrado para que soubesseis que o Senhor é Deus, não há outro senão Ele. Ele vos fez ouvir a voz do céu para vos instruir e vos mostrou seu grande fogo sobre a terra, do meio do qual ouvistes suas palavras. Porque amou vossos pais, não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito, com sua presença e com sua grande força, para expulsar de diante de vós nações maiores e mais poderosas, para ali vos levar e dar por herança a terra delas, como se vê neste dia. Por isso, hoje, deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais bem, vós e vossos filhos, e para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor vosso Deus vos dá para sempre. As cidades de refúgio da Transjordânia. E Moisés separou 3 cidades do outro lado do Jordão, do lado do nascente, para que o homicida que involuntariamente tivesse matado alguém, sem que antes lhe tivesse ódio algum, se refugiasse ali. Ele ficaria vivo, refugiando-se em uma destas cidades. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos israelitas depois que saíram do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale da fonte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram depois que saíram do Egito. Pois tomaram posse da terra de Sion, como também da terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, do lado do nascente, desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é o Hermon, e a toda Arabá, do outro lado do Jordão, para o oriente, até o mar Arabá, nas encostas do Pisga. Assim encerramos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Deuteronômio da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.